Oi, ei. E aí, galera, beleza? Ei, estão conseguindo me ouvir aí? Beleza? Sim. Show. Vou botar meu slide aqui, né? Amanhã, o problema é que nossas aulas estão saindo à noite, né? E para poder ir lá na escola está sendo complexo. Mas vamos tentar, na medida do possível, fazer algumas aulas de slide. Na hora que for resolver alguma bateria de exercícios, eu resolvo utilizando o quadro. Aí eu vou lá na escola e gravo ao vivo por lá. Mas nesses momentos, assim, eu acredito que vai estar bem tranquilo esses materiais, assim, acredito que vocês vão conseguir visualizar muito bem. Tiveram dificuldade para resolver o exercício de ontem? Ou não pegaram para fazer? Ou o que aconteceu? Fala para mim. Oi? E aí, galera? Como é que foram os exercícios de ontem? Né? Manda para mim aí alguma coisa, alguma mensagem, alguma coisa aí para a gente poder ter uma ideia. Como é que foi a reunião de ontem? Como é que foi a aula? Como é que foi? Vocês conseguiram aprender? Conseguiram ter uma ideia de como resolver lançamento horizontal? De como foi, qual foi a dificuldade? Qual foi a questão mais difícil? Ou vocês não chegaram a parar para pegar, para fazer? Por aqui no bate-papo que estão me respondendo aqui. Por incrível que pareça, aprendi. Que bom, Daniel. Massa, massa, massa mesmo. Não, vai ser possível. Eu vou. Tipo assim, gente, a gente não vai ter o mesmo ritmo que nós teríamos se tivesse uma aula presencial. Então, eu vou reduzir o ritmo. Vou tentar ser um pouco mais, o mais claro possível. Porque quando a gente retornar, como eu disse para vocês. Vitória, meu. Obrigado, Vitória. Obrigado, Vitória, pelo carinho. Então, eu vou tentar. Essa aula seria uma aula só. Então, nós iríamos pegar, tipo, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, toma, acabou e segue. Eu não vou fazer isso com vocês. Então, eu vou fracionar, vou tentar explicar passo a passo, não entendeu? A gente para. Porque o objetivo aqui é o seguinte: o que nós estamos vendo aqui em AD, eu quero que vocês aprendam, porque depois, né, quando a gente retornar, e espero que a gente retorne logo, quando nós retornarmos, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma revisão, vou preparar uma lista dessas atividades, desses assuntos feitos no EAD, e aí nós vamos dividir, cara. Nós vamos, olha, gente, ó, é sabadão, né? Então se preparem aí o coração de vocês para trabalhar no sábado, talvez até em 2 turnos, né? Manhã e vespertino. Aquele nosso curso que eu ia fazer de química, ele vai sair, né? Que nós tenhamos que estudar aí no domingo, não tem jeito. Gente, cara, eu percebo que, olha só, tá muito difícil para todo mundo. E muitas pessoas, quando vê a dificuldade, assim, não ter aula, não ter a sala de aula, não conseguir se concentrar em casa, ter um local para estudar, então as pessoas veem nesses obstáculos um motivo para desistir. Então eu acredito muito que aquele aluno que não desistir vai chegar lá no final, cara, porra, vai chegar voando. Então, ó, muitos alunos vão desistir, muitos alunos não vão conseguir resistir esse estudo aí EAD, com esse estudo aí sozinho, com esse estudo individualizado, com você criando seu horário, você fazendo sua rotina. Então, eu acredito que no final do ano, aqueles que persistirem vão ter o sucesso tanto desejado. Pensem nisso. Então, vamos lá. Vamos começar, então. Lançamento oblíquo comigo. Perfeito? Galera, eu estou colocando aqui, né, umas imagens inicialmente, só para poder introduzir meu slide. Né? Primeira coisa que estamos percebendo aqui, ó, esse lançamento oblíquo é um pouquinho diferente do lançamento horizontal. O lançamento horizontal, o ângulo com a horizontal era 0 grau, ou seja, eu lançava um projétil, um objeto, paralelamente à horizontal. Aqui não. Aqui eu estou lançando obliquamente, então eu vou ter um ângulo de lançamento. Repare que aqui eu lancei, né, objetos, né, com ângulos 15, 30, 60, 45, 75 graus, e aqui tem uma ideia aqui que eu vou conversar com vocês mais adiante.
O lançamento horizontal não obrigatoriamente tem que ser feito do solo, então ele pode ser feito de uma determinada altura, mas essa parte aqui, com uma altura inicial, nós vamos deixar para trabalhar isso presencial. Nós vamos trabalhar isso aqui, com lançamento oblíquo partindo do solo, e aí o lançamento oblíquo, como esse cara aqui está lançando aqui uma bola para a cesta de basquete, vamos trabalhar isso presencialmente. Nós vamos ter que adicionar algumas informações que nós já sabemos, nós temos que juntar. Seguindo. Repare que no meu lançamento horizontal eu vou ter tanto variações de velocidade, né? Eu vou ter tanto uma variação de distância, esse objeto vai fazer um movimento tanto na vertical quanto na horizontal, então de novo se trata, né, de um movimento composto. Se trata de um movimento que vai obedecer o princípio de Galileu. Eu já discuti ontem o que Galileu falou. Galileu falou que quando o móvel está sujeito a 2 ou mais movimentos, cada tipo de movimento age de maneira independentemente. Então, eu vou tratar o deslocamento horizontal de um jeito e eu vou tratar meu deslocamento vertical de uma outra maneira. Ou seja, eu vou tratar de maneira independente. Então, se eu quero descobrir qual é o seu deslocamento horizontal, eu preciso de uma velocidade horizontal, que nós já vimos ontem, que chamamos de Vx. Se eu quero tratar a altura, o seu tempo que ele vai demorar para cair, eu vou trabalhar com a sua componente vertical. Então, nós continuamos aqui com 2 tipos de velocidade. Uma componente horizontal, que é Vx, e uma componente vertical, que é Vy. Então, nós aprendemos ontem, nós vamos utilizar aqui também. Galera, eu coloquei aqui uma fórmulazinha, um gifzinho de uma pessoa jogando aqui um basquete, e vocês estão percebendo na trajetória da bola que essa bola tem uma trajetória parabólica. Então ela tem um ponto máximo, uma altura máxima que ela atingiu, né? E aí nós temos uma fórmula, e fala, caramba, professor, que fórmula é essa? Nós vamos aprender essa fórmula daqui a pouquinho, tá? Então vamos seguir. Galera, vocês estão percebendo aqui, né? Tem um GIF aqui embaixo aqui, que eu estou mostrando para vocês aqui, esse GIF. Repare que os vetores velocidade vertical, a velocidade vertical, na subida, ela vai diminuindo até chegar, até ela desaparecer, e quando ela vai descendo, ela vai aumentando. Antes, quando ela desaparece, você percebe que o sentido da minha velocidade era vertical para cima. Quando ela chega no seu ponto máximo, nós vamos chamar isso de altura máxima, essa velocidade ela zera e ela inverte o sentido. Esse objeto que estava subindo agora vai começar a descer. Repare que na horizontal, o tamanho da setinha, o vetor velocidade não está mudando. Então, quer dizer que eu já posso aqui afirmar que na vertical se trata de um movimento uniformemente variado e na horizontal se trata de um movimento horizontal. Seguindo. E aí, de novo, né, coloquei aqui aquela figura do Chapolin Colorado, que nós vamos precisar agora de entrar aqui, ó, nesse site aqui para a gente simular o que nós vamos o que vai acontecer. Então vamos lá simular algumas observações, e alguma dessas observações vocês vão trazer aqui para continuar a nossa aula. Então, de novo, eu vou colocar aqui no nosso simulador. Mesmo simulador, só que agora, diferentemente do meu lançamento horizontal, né, que eu tive que levantar a minha plataforma, eu não vou fazer mais isso. Eu vou deixar esse canhão aqui no solo. Então vamos lá para o nosso laboratório. Vamos clicar aqui. Tá, gente? Vamos clicar. Só um minutinho aqui que eu tô... Só porque eu gosto de deixar meu celular aqui para eu ver como é que está o nosso andamento da aula. Show. Galera, então vamos lá. Olha, repare que o nosso canhão, ele está aqui, ó. Eu posso mexer, eu não vou mais levantar aqui, ó. Ele vai continuar aqui. Solo. Então aqui, ó, repare, eu tenho que zerar aqui, ó, zerou, tá zero aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó, zero. Isso aqui, ó, esse ângulo que aparece aqui é o nosso ângulo de lançamento. E aí o que nós vamos fazer? Eu vou alterar algumas coisas. Por exemplo,
Eu posso alterar o objeto, a bala, eu vou continuar com a bala de canhão, eu posso alterar a minha gravidade, eu posso colocar a resistência do ar, mas inicialmente vamos entender algumas situações. Eu vou lançar aqui a 15 graus. Não vai não, vou colocar 30. 30 graus. Eu vou manter a velocidade dele a 20 e aí eu vou lançar. Apertei fogo. Olha a trajetória dele. Bateu aqui. Eu vou lançar ele agora a 45 graus. Já nem apareceu na tela mais, né? Vamos diminuir aqui essa tela. Olha aqui, ó, aonde que ele está. Vou lançar agora a 60 graus. Vou lançar a 60 graus. Repare que ele, a 60 graus ele teve o mesmo alcance que 30 graus. Essa aqui é a trajetória de 30 graus, 45 e 60. Vocês perceberam que no começo do meu slide eu coloquei que tinha alguns ângulos de lançamento que eles tinham o mesmo alcance. Então a primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí, que para lançamento oblíquo, ângulos complementares terão o mesmo alcance. O que são ângulos complementares? São ângulos cuja soma dão 90 graus. Então, se eu lançar um objeto no ângulo de 15 graus, eu mantendo a velocidade e a gravidade, ele vai ter o mesmo alcance que eu lançar ele a 75 graus. Lembrando que o alcance, gente, é essa distância do meu lançamento até o ponto que ele retorna para o solo. Sim? Se eu lançar um objeto a 30, ele vai ter o mesmo alcance que eu lançar ele a 60. Vocês perceberam aqui, ó, 30 graus e 60. Mas vocês perceberam que 60 graus eu tenho que... Eu consigo ter uma altura máxima maior. Se eu colocar aqui, ó, vamos pegar essa trena aqui, para a gente colocar aqui, ó. Vamos colocar essa trena aqui e vamos medir. Só para a gente ter uma ideia. Vou colocar nessa altura máxima, a gente vai ter uma ideia aqui de altura máxima. Então, em torno de 14,62 metros. Se eu colocasse aqui a altura máxima desse cara aqui, ó, vamos colocar aqui só para a gente ter uma ideia. Poderia usar outro objeto para medir também. Ó, 9,64. Então quer dizer que eu já consigo imaginar que para uma mesma velocidade, quanto maior for o ângulo de lançamento, maior será a minha altura máxima. Eu posso pedir isso aqui seria me dá mais uma precisão. Ó, minha altura máxima foi de em torno de 15,3 metros para esse cara aqui. A altura máxima para esse cara aqui, deixa eu até aumentar aqui, que fica mais fácil para a gente colocar. A minha altura máxima aqui, ó, para o lançamento de 45 graus foi de 10,19 metros. E minha altura máxima aqui, ó, para esse cara foi de 5,1 metros. Então, a primeira observação que nós temos do nosso lançamento oblíquo é que, segunda observação, que a primeira foi que ângulos complementares terão o mesmo alcance. Segundo, quanto maior o ângulo de lançamento, maior a altura máxima atingida por esse projétil. E terceira informação, e muito importante, que para uma mesma velocidade de lançamento, o ângulo de 45 graus é o ângulo que eu consigo maior alcance. Ó, esse lançamento aqui, essa trajetória aqui de 45 graus, é o ângulo que eu consegui maior alcance. Então, vocês estão percebendo que quando eu lancei a 30 graus, ó, vou diminuir o ângulo, 25 graus, vou lançar de novo, para vocês poderem ter uma ideia. Ó. 25 graus, olha o meu alcance. 30, olha o meu alcance. 45, olha o meu alcance. Então, ó, se eu for aumentei meu ângulo até 45 graus, eu cheguei à minha altura máxima, meu alcance máximo. A partir daí, esse alcance começa a diminuir, porque vai aumentando a minha altura e concomitantemente vai diminuindo o meu alcance. Então, quer dizer, qual é o ângulo que eu teria o maior alcance? 45 graus. Então, quer dizer que meu alcance ele é crescente de 0 até 45 graus, e a partir de 45 graus, esse meu alcance ele começa a diminuir.
ângulos complementares sempre terão alcances iguais. Seguindo. Deixa eu ter mais uma pergunta aqui até agora. Acho que não. Não. Então, seguindo. Galera, vamos voltar para o nosso... não, antes de voltar para o nosso slide, vamos mudar alguma coisa? Eu vou manter agora o ângulo, vamos apagar aqui. Eu vou manter o meu ângulo, então vamos colocar ali um ângulo de 45 graus, que teve um maior alcance. E eu vou diminuir a minha velocidade. Ó, diminuir minha velocidade. Vou colocar a velocidade aqui 15. Vou lançar. Eu vou aumentar o diâmetro da minha bola para ficar mais visível para vocês o movimento. Vou colocar aqui 1 metro. Aí, deixa eu tirar isso aqui para poder vocês visualizarem a trajetória. Ó, vou jogar. Pum, bateu ali. Olha aqui a minha altura máxima. Se eu fosse medir a minha altura máxima, ó, 5,7 metros. E olha o meu alcance. Meu alcance foi de 22,9 metros. Agora eu vou aumentar a minha velocidade. Vamos colocar aqui a velocidade 20. Vamos lançar de novo. Não precisa nem medir, vocês estão percebendo aqui que o meu alcance foi maior. Ó. Meu alcance foi de 40,7 metros e a minha altura máxima também foi maior do que aqui. Eu vou aumentar ainda mais a minha velocidade, vamos colocar 30 e eu vou jogar de novo. A gente vai cair lá fora da tela. Vocês perceberam que, para o mesmo ângulo, se eu aumento a minha velocidade de lançamento, eu aumento tanto o meu alcance quanto a altura máxima atingida. Então, já vamos anotar isso aí. Então, ó, eu já sei que o meu alcance é máximo num ângulo de 45 graus. Eu já sei que o meu alcance ele será iguais para lançamentos com ângulos complementares. Eu já sei que para o mesmo ângulo eu terei alcances maiores se eu aumento a minha velocidade. Então, quer dizer que velocidade e alcance, mantendo o ângulo, são diretamente proporcionais. Eu já sei que a minha altura também é proporcional ao ângulo de lançamento. Se eu aumento o ângulo de lançamento, mais alto eu vou. Então, a minha altura máxima é diretamente proporcional ao ângulo de lançamento. E nós já sabemos do anteriormente, se eu aumento a altura, eu aumento o meu tempo de voo. Então, quer dizer que esse cara que fez a trajetória aqui, ó, com uma altura menor, ele caiu mais rápido. Eu vou só medir o tempo. Olha o tempo de queda desse aqui, ó, 2,88 segundos. Olha isso aqui. Ó, o tempo de queda dele, 2,16 segundos. Então, quer dizer que quanto mais alto for essa trajetória, mais tempo voando ficaria esse projétil. Então, vamos voltar para o nosso slide, então. Voltando para o nosso slide, já que o nosso simulador nos ajudou, vamos voltar para o nosso slide. O que nós conseguimos concluir? Que para uma mesma velocidade, V0 é velocidade de lançamento. O tempo de voo é diretamente proporcional ao ângulo de lançamento. Nós vimos isso, que se eu aumento o ângulo de lançamento, mais tempo voando vai ficar esse projétil. Nós já vimos também que o tempo de voo é inversamente proporcional à gravidade. A fórmula nos diz isso. Tá? Nós vimos também que para um ângulo constante, o tempo de voo é diretamente proporcional à velocidade. Que o alcance também é diretamente proporcional à velocidade de lançamento. V0 é velocidade de lançamento. Nós vimos também que o meu alcance ele aumenta com ângulo entre 0 e 45 graus, que em 45 graus eu tenho meu alcance maior. Nós vimos também que a partir de 45 graus o meu alcance vai diminuindo. Então, meu alcance aumenta. É diretamente proporcional ao ângulo de lançamento? Não, somente no intervalo de 0 a 45. Acima de 45 graus, o meu alcance ele é inversamente proporcional. Perfeito? Então, essa foi a nossa teoria. E para velocidades constantes, nós já disse, né, anteriormente, que ângulos complementares têm alcances iguais. Esse A aí é de alcance, tá? Vamos seguir, então. Galera, agora nós temos a parte matemática, né? A parte que vocês gostam.
nós precisamos dessa parte matemática. Nós precisamos aí que vocês, né, agora formulem, né, isso aí, que vocês consigam fazer exercícios matemáticos de lançamento oblíquo. Então, vamos passo lá. Gente, aqui tem a trajetória. Então, vocês estão vendo ali que eu tenho a velocidade de lançamento, que é o vetor ali, ó, que está sendo formado, é a hipotenusa formada por esses dois vetores aí, um vertical e um horizontal. Então, esse vetor oblíquo que aparece aí é a velocidade de lançamento. E essa componente vertical e horizontal é a decomposição da minha velocidade oblíqua, da minha velocidade de lançamento. Na vertical, velocidade vertical, que é VY, e na horizontal, velocidade horizontal, que é Vx. Vamos primeiro descobrir como que eu calculo Vy e Vx. Tá? Então, decompondo esse GIF aqui, eu teria o vermelhinho é velocidade de lançamento, e o VY é velocidade vertical e Vx velocidade horizontal. Repare que esse meu vetor vertical ele vai diminuindo à medida que meu objeto vai subindo, até ele zerar. Quando ele zera, eu digo que ele chegou na sua altura máxima. Repare aqui, ó, que a velocidade, a componente horizontal, mantém o mesmo tamanho. Então, quer dizer que na horizontal eu tenho um movimento uniforme e na vertical eu tenho um movimento uniformemente variado. Quando ele está subindo, é um movimento desacelerado, retardado, e quando ele está descendo, é um movimento acelerado, a velocidade vai aumentando. Galera, a velocidade que ele sai daqui é a mesma velocidade que ele chega ao solo numa situação em que não há o quê? Em que não há existência do ar, não há perda de energia. Nós sempre trabalhamos com essa situação. Então, galera, olha só. Decompondo as duas velocidades, não sei se vocês estão conseguindo, provavelmente estão conseguindo visualizar aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho aqui. Só isso, melhorou agora 100%. Vamos retornar ao nosso vídeo. Só para poder aparecer o slide completo. Galera, vocês estão percebendo aqui, ó, que olha só o detalhe. Eu estou colocando que para eu calcular VY, é só multiplicar minha velocidade de lançamento vezes o seno do meu ângulo de lançamento, que é esse θ aqui. Por quê? É só, quem é V0Y não é o cateto oposto? Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, se eu quero calcular a minha componente vertical, é só multiplicar a velocidade de lançamento vezes o seno do ângulo de lançamento. Já a minha componente horizontal vai ser a minha velocidade de lançamento vezes o cosseno desse ângulo de lançamento. Galera, olha só. Para lembrar a frasezinha, quem está em pé, ou seja, a minha componente vertical, quem está em pé está sem sono. Então, se eu quero calcular minha componente vertical, quem está em pé está sem sono. Então, é só multiplicar vezes 100 de seno, o ângulo do lançamento. Quem está deitado está com sono. Então, se eu quero calcular a minha componente horizontal, quem está na horizontal está deitado, eu multiplico pelo cosseno do ângulo. Em pé, sem sono, deitado, com sono. Dicasinha que ajuda. Galera, lembra aqui que a minha gravidade sempre é vertical para baixo? Então, quer dizer que ela não atua na componente horizontal. Ou seja, na horizontal eu tenho um movimento uniforme. Já na minha vertical, eu tenho um movimento uniformemente variado. Na subida, desacelerado, e na descida, acelerado. Perfeito? É só falar que na vertical o movimento uniformemente variado já resolve o nosso problema. Sim? Galera, na minha altura máxima, olha o que eu tenho de interessante. Na minha altura máxima, deixa eu botar aqui. Na minha altura máxima, a minha componente vertical da velocidade é nula. Se aparecer uma alternativa falando, na altura máxima, a velocidade é zero? Não, é falsa. A única coisa que é zero aqui é a componente vertical da velocidade, porque a componente horizontal permanece constante. Então, no lançamento oblíquo, na altura máxima, se a questão não falar que a componente vertical da velocidade é nula, se ela não falar isso, a questão é falsa. Se ela falar assim, a velocidade na altura máxima de um lançamento oblíquo, essa velocidade do projétil é nula. Não é nula. A componente vertical que é nula.
porque a horizontal permanece constante. Não se esqueçam disso. Vamos continuar aqui. Galera, como eu tenho na vertical movimento uniformemente variado, isso eu quero calcular a altura máxima. Vamos supor que meu objeto de estudo agora é calcular a minha altura máxima. Eu não estou me preocupado com o tempo, eu quero saber o seguinte: qual é a altura máxima que esse projétil vai chegar? Se eu quero determinar essa altura, essa distância, eu vou aplicar a Torricelli, já que eu não tenho tempo. Então, lembrando lá, o vovô pegou vovó, mais duas amigas dela. Então, vamos substituir o que eu tenho. Na altura máxima, a minha componente vertical da velocidade é zero. Então, vai ficar assim, ó, componente vertical da velocidade ao quadrado. Então, o y, só para dizer que é vertical. V0, y ao quadrado, mais 2AD. Gente, lá em cima, a minha velocidade final na vertical é zero. Então, 0 ao quadrado é zero. A minha componente inicial da velocidade vertical ao quadrado, menos, porque menos? O objeto está indo para cima, a gravidade atua para baixo, tem sentidos opostos. Então, menos 2 vezes g, que é a gravidade, e a h de altura máxima. Vamos isolar isso aí. Então, quer dizer que a altura máxima que esse objeto vai chegar, basta eu pegar a minha velocidade vertical inicial ao quadrado e dividir pelo dobro da gravidade. Como que eu calculo essa velocidade vertical? Nós já vimos no slide anterior. Essa componente vertical da velocidade é quem está em pé está sem som, é a velocidade que eu lancei vezes o seno do ângulo de lançamento. Vamos colocar isso aqui, então. Então, se eu quero calcular a minha altura máxima, eu tenho que calcular primeiro a minha componente vertical, elevar ela ao quadrado e dividir pelo dobro da gravidade. Então, anota essa fórmula aí. Então, a altura máxima atingida pelo objeto vai ser igual a V0 vezes seno do ângulo de lançamento ao quadrado, dividido por 2G. 2G de 2 vezes a gravidade. Anota essa fórmula aí. Os exercícios que vocês farão agora, né, mais à frente, vão ser consultando a fórmula. Aí, à medida que vocês forem fazer mais exercícios, vocês vão acabar memorizando essa forma. Então, anota isso aí. Então, para eu calcular a altura máxima, V0 vezes seno ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Galera, só quero calcular o tempo que ele demora para cair, ou o tempo que ele demora voando. Então, vamos pensar. Se eu quero calcular o tempo, eu tenho que usar a função horária do tempo. Nós já aprendemos essa equação viva, vó atrás do topo. Só que o tempo que ele demora voando depende da minha componente vertical. Então, Vy mais V0y mais AT. Lembra, gente, que como a gravidade atua para baixo e ele está indo para cima, é um movimento desacelerado. Então, a gravidade entra como menos. Na altura máxima, a sua velocidade é zero. Então, fica assim. Zero é igual a velocidade inicial vertical menos g vezes t, que é o tempo que ele demora para subir. Então, vamos isolar o nosso tempo de subida. Então, o tempo de subida vai ser a componente vertical da velocidade dividido pela gravidade. Galera, como que eu calculo essa componente vertical? Velocidade de lançamento vezes o seno do ângulo de lançamento. Vamos substituir aqui, então. Então, se eu quero calcular meu tempo de subida, quanto tempo que ele demora para chegar à altura máxima, basta eu dividir velocidade de lançamento vezes o seno do ângulo de lançamento pela gravidade. Parece muito com a fórmula da altura máxima. A diferença é que na altura máxima eu estou dividindo o quadrado desse produto, velocidade de lançamento vezes seno do ângulo de lançamento, pelo dobro da minha gravidade. Então, a fórmula são bem semelhantes. A única diferença é que aqui em cima, galera, ó, aqui em cima teria um parênteses aqui, isso aqui estaria ao quadrado, e aqui embaixo estaria 2 vezes a gravidade. Então, as fórmulas são bem parecidas. Galera, tem uma conclusão importante para a gente aqui. O tempo de subida eu já aprendi que é essa fórmula. Só que eu quero, dificilmente o exercício vai pedir o tempo de subida, ele vai pedir o tempo que ele demora para tocar o solo novamente, que é o seu tempo de voo. Em uma situação ideal, o tempo que ele demora para subir é o mesmo tempo que ele demora para descer. Então, quer dizer que o tempo que ele permanece voando vai ser o seu tempo de subida mais o seu tempo de descida. Isso passou rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Tá? O tempo que ele demora voando é o seu tempo de subida mais o seu tempo de descida. Então, galera, olha só. Então, o tempo de voo dele é o dobro do tempo de subida. Então, se eu quero calcular o tempo que ele demora para chegar ao solo, é só multiplicar
2 vezes a velocidade de lançamento vezes o seno do ângulo de lançamento e dividir pela gravidade. Anota essa fórmula aí. Tempo de voo e tempo de subida. Anota isso no caderninho aí e vamos seguir. Galera, agora eu estou preocupado com o meu alcance. Eu já sei calcular a altura máxima, eu já sei calcular meu tempo de subida, eu já sei calcular meu tempo de voo, agora eu quero saber qual é o seu alcance. Eu não posso levar aquele simulador lá do FAST para a minha prova. Eu preciso ter operações matemáticas. Então vamos lá. Galera, na horizontal, o movimento é uniforme, então a minha velocidade não vai mudar. Então não tem aceleração agindo na horizontal. Então, se trata de um movimento uniforme. Então, se eu quero calcular a distância de um movimento uniforme, basta eu multiplicar a velocidade vezes o tempo. E qual é o tempo que ele vai continuar deslocando na horizontal? É o mesmo tempo que ele demora para voar. Né? O mesmo tempo que ele demora para voar. Então, galera, eu posso fazer isso aqui para gente. O meu alcance, ou seja, o meu deslocamento horizontal, eu posso chamar tanto de A quanto de ΔX, vai ser nada mais, nada menos do que, ó, o meu alcance, a minha componente horizontal, vezes o tempo de voo. Eu já sei calcular tempo de voo. Quem é o tempo de voo? 2 vezes a velocidade de lançamento vezes o seno do ângulo de lançamento dividido pela gravidade. Como que eu calculo a componente horizontal? Horizontal está deitado, está com sono. Velocidade de lançamento vezes o cosseno do ângulo de lançamento. Fórmula pra caramba, mas se anotar, fazer as questões que eu mandei, que eu vou mandar para vocês, olhando a fórmula, as próximas vocês fazem sem olhar as fórmulas. Então vamos seguir. Galera, para algumas pessoas aí que têm facilidade, nós vamos juntar as duas fórmulas. Eu vou juntar a fórmula que eu calculo a componente horizontal e a fórmula que eu calculo o tempo de voo. Vamos juntar essa fórmula? Então, como é que eu calculo a componente horizontal? Velocidade de lançamento vezes o cosseno do ângulo de lançamento. Como que eu calculo o tempo de voo? 2 vezes a velocidade de lançamento vezes o seno do ângulo de lançamento dividido pela gravidade. Aí entra propriedades trigonométricas. 2 vezes o seno de qualquer ângulo vezes o cosseno desse mesmo ângulo é uma propriedade trigonométrica, que é igual a seno de 2θ. Então, eu posso substituir aqui, ó, eu vou colocar um pincel aqui para ficar mais fácil para a gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar um ponteiro aqui, ó, uma caneta. Eu vou substituir cosseno de θ, seno de θ e o número 2. 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ é igual ao seno de 2θ, propriedades trigonométricas. Provavelmente o Alex vai conversar isso com vocês em algum momento desse ano, nesse curso. Então, o que vai ficar? Vai ficar, ó, eu tenho velocidade de lançamento e velocidade de lançamento. Vai ficar aqui, então, velocidade de lançamento ao quadrado, né? Vezes seno de 2θ dividido pela gravidade. Vocês estão percebendo nessa fórmula que quem é que tem qual é o ângulo que tem o maior seno? Não é 90 graus? Se o ângulo que tem o maior seno é 90 graus, então quer dizer que θ não pode ser 90. θ tem que ser 45. 2 vezes 45 vão dar 90. Então, por isso que lá no simulador nós vimos que o meu maior alcance é quando o ângulo for 45 graus, quando o ângulo de lançamento for 45 graus. Vocês estão vendo que meu alcance também é diretamente proporcional à velocidade? Então, se eu dobro a minha velocidade de lançamento, eu aumento 4 vezes o meu alcance. Porque aqui, ó, V0 ao quadrado, é uma relação exponencial. Dobrei a velocidade de lançamento, aumento em 4 vezes o meu alcance. Diminuir pela metade a minha velocidade de lançamento, diminui 4 vezes o meu alcance. Porque é uma relação exponencial. Agora, olha a gravidade. Ela é inversamente proporcional. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu levo esse objeto, esse mesmo lançador, levo ele para uma gravidade menor, o que vai acontecer com o meu lançamento, com o meu alcance? Vai aumentar. Se eu levo ele para uma gravidade maior, o que vai acontecer com o meu alcance? Vai diminuir. Vou provar isso para vocês utilizando o nosso simulador. Olha aqui, ó.
Ó, vou fazer o seguinte, ó, vou pegar minha gravidade, vou apagar aqui tudo. Deixa eu apagar tudo aqui. Vou diminuir a minha velocidade, só para poder aparecer aqui para a gente no cursor. Não mexi no ângulo, não vou mexer em nada e vou jogar com uma gravidade da Terra 9,8. Vou jogar. Joguei. Vou aumentar a minha gravidade. Ó, dobro da Terra. 18,6. 19, né? 9,8 a 19,6. O dobro. Vou lançar. Ó. O que aconteceu? Eu dobrei a minha gravidade, o meu alcance reduziu pela metade. Ó, o alcance, ó. 20,2. Olha meu alcance aqui. 40, alguma coisa. Aqui é porque deveria ser 19,82. Teria que ser um pouquinho maior para poder dar exatamente o dobro. Mas vocês perceberam que deu praticamente o dobro. Agora, olha só, vou pegar minha gravidade aqui e vou diminuir minha gravidade. Ó, diminuir para 5. Vamos ver o que vai acontecer? Repare, olha só, ele foi mais alto e olha o seu alcance, foi muito maior. Então, quer dizer que o meu alcance ele é inversamente proporcional à gravidade. O meu alcance máximo é no ângulo de 45 graus. E ele é diretamente proporcional à velocidade, só que é uma relação exponencial. Anota isso aí para a gente não se perder em questões teóricas. Voltando para o nosso slide. Então, ó, nós temos até agora eu trabalhei com vocês algumas fórmulas. Vou mostrar isso no resumo para vocês. O que nós sabemos calcular? A componente vertical. Eu sei calcular a minha componente horizontal. Eu sei calcular minha altura máxima. Eu sei calcular o tempo de subida. Eu sei calcular meu tempo de voo. Eu sei calcular o meu alcance. E eu sei calcular meu alcance para quem é pica da galáxia. Para quem é muito bom, vai usar isso aqui. Para quem como professor de vocês, vai fazer por etapa. Vamos fazer por etapa. Vou calcular o tempo de voo, guardo. Calcula minha componente horizontal, guardo. Depois eu vou lá e multiplico os dois. Eu não preciso fazer isso diretamente. A não ser que você vá para o ITA, ou a não ser que você queira, né? Ah, professor, eu quero fazer medicina lá na USP, eu quero tirar 900 pontos em natureza. Então, se você tem um HD de 2 TB, tenha lá um processador de 8 GB, perfeito. Trabalha com alcance aí utilizando a fórmula mais reduzida aí, V0², V sendo de 2 θ dividido por G. Agora, se você precisa de um pouco mais de tempo, se você precisa organizar, calcula separadamente. O exercício de lançamento horizontal, separa lá a componente horizontal da velocidade, separa lá o ângulo, separa lá, calcula o tempo de voo, joga na fórmula de alcance e pronto, fecha. Galera, lembrando que a nossa altura máxima é em qual ângulo? De 45 graus. Galera, agora eu quero ver se vocês entenderam o que eu falei. Né? Nós discutimos um monte de coisas aí, né? Discutimos um monte de coisa. Agora eu preciso saber se vocês entenderam, cara. Se vocês realmente estão conseguindo compreender o que eu disse. Aí eu preciso de informações. Tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que nós aprendemos aí nos exercícios. Vou abrir aqui as mensagens. Show. Então vamos lá, galera. Primeiro, vamos fazer um matemático. Exemplo 1. Um projétil é lançado com velocidade inicial de 15 metros por segundo em um ângulo de 60 graus. Calcule. Letra A. O tempo para alcançar a altura máxima. B. A altura máxima atingida. C. O tempo de voo. E D. O alcance. Então, exercício só para a gente poder fixar as fórmulas. Ele me deu os dados já dos senos aqui, perfeito? Então, vamos voltar aqui no meu mouse. Então, vamos lá. Caralho. Tem meu mouse aqui. Então, voltando ao meu mouse. Eu quero calcular, gente, meu tempo para ele alcançar a altura máxima. Então, se eu quero calcular o tempo,
Como é que eu calculo o tempo? Ó, o tempo para ele chegar à altura máxima é seu tempo de subida. Então, basta multiplicar a sua componente, a sua velocidade que ele foi lançada, vezes o seno que ele foi lançado, dividido pela gravidade. Então, vamos jogar essa fórmula lá, então. Voltando lá, jogando a fórmula. O tempo de subida é igual a minha componente, a minha velocidade de lançamento, que está aqui, 15, vezes o seno, que está aqui, dividido pela gravidade que ele não me deu, que quando ele não me dá, eu vou usar 10. Vamos substituir. 15 vezes 0,87 dividido por 10. Aí, gente, é a matemática básica. Multiplica 15 vezes 0,87 e depois divide por 10. Vamos chegar ao quê? A aproximadamente 1,3 segundos. Então, eu já sei que o meu tempo que ele demorou para chegar à minha altura máxima, que eu chamo de tempo de subida, foi 1,3 segundos. Agora, eu quero calcular na letra B a minha altura máxima. Como é que eu faço para calcular a minha altura máxima? Vamos ver. Então, vamos voltar lá no nosso formulário. Tem um formulário lá. Olha, a minha altura máxima é igual à velocidade que eu lanço ele, vezes o seno do ângulo que eu lancei ao quadrado, dividido pelo dobro da minha gravidade. Então, vamos voltar lá para jogar essa fórmula lá. Então, minha altura máxima, velocidade que eu lancei, vezes o seno do ângulo que eu lancei, tudo isso elevado ao quadrado, dividido pelo dobro da gravidade. Então, é 15 vezes 0,87, já tinha feito esse cálculo na letra A. Vou pegar aquele valor, vou elevar ao quadrado e vou dividir por 20. Então, 3 ao quadrado é 169, dividido por 20, 8,45 metros. Então, já sei que ele chega a uma altura de 8,45 metros aproximadamente. Agora, ele quer calcular o tempo que ele voou. Gente, se ele demora 1,3 segundos para subir, ele vai gastar 1,3 segundos para descer. Então, automaticamente, seu tempo de voo, quanto que é? É o dobro, 2,6 segundos. Você tem que calcular. Não vou jogar na fórmula lá de novo, desnecessário. Agora, gente, eu quero calcular o meu alcance. Como é que eu calculo o alcance? Alcance, eu posso calcular a componente horizontal da velocidade. Basta eu multiplicar a velocidade que eu lancei vezes o cosseno e multiplicar pelo tempo que ele demorou para cair, né? Que foi 2,6 segundos. Ou eu posso usar essa fórmula aqui. Vocês que vão optar. Então, vamos lá. Vamos voltar lá para o nosso slide. Vou usar essa fórmula aqui. Vamos substituir 15 ao quadrado vezes o seno de 2 vezes 60 graus, ou seja, o seno de 120. Aí nós temos que saber reduzir. Se eu usar essa fórmula, eu vou cair no problema. Eu tenho que saber reduzir do segundo quadrante para o primeiro, mas é muito fácil. É só você pegar 180 menos o ângulo. Então, 180 menos 120 vai dar quanto? 60. Então, quer dizer que o seno de 120 é igual ao seno de 60. Matou? E já tem no exercício ali. Então, ficou 15 ao quadrado, 225, vezes 0,87, dividido por 10. Então, meu alcance vai ser aproximadamente 19,6 metros. Gente, é memorização de fórmula aqui. Infelizmente, né? Aqui não tem que fazer muita coisa, não. É memorizar essas fórmulas que nós temos aí. Eu sei uma pergunta aqui, se tem algum passo que vocês não entenderam. Não, tá tudo de boa. Então, vamos seguir. Galera, vamos para o nosso exemplo 2, que é teoria agora. Teoria é mais comum de cair, tá, gente? Teoria é bem mais comum. Galera, olha só. Uma fonte em uma praça dispara 5 jatos d'água sequenciais, como numera a figura a seguir. Aí eu estou perguntando para vocês assim. Desconsiderando o efeito do ar, o jato d'água que completa o seu voo parabólico em menor tempo é o de número. E aí, o que vocês acham, galera? Qual é o número do jato que demora menos tempo para chegar ao solo? Galera, só para vocês terem uma ideia, eu quero que vocês entendam o seguinte. O meu tempo de voo, ele é diretamente proporcional ao ângulo de lançamento. Então, quer dizer, maior ângulo de lançamento, maior tempo de voo. Então, demora mais tempo para chegar no solo. Eu poderia pensar diferente também. Meu tempo de voo não é diretamente proporcional à minha altura?
Quanto mais alto ele vai, mais tempo ele demora para subir, consequentemente, mais tempo ele demora para descer. Então, poderia pensar assim. Então, voltando lá no nosso exercício, vamos voltar lá no nosso exercício, galera. Bicho, o cara que vai mais alto aqui, ó, é o jato 1. Logo, aqui demora mais tempo para retornar ao solo. Mas o exercício não quer o que demora mais tempo, ele quer o que demora menor tempo. Então, logo, é o jato de menor altura. Então, é o jato 4. Não se esqueça, não se esqueçam, pelo amor de Deus, vou até pegar aqui um ponteiro aqui, ó. Vamos anotar isso aqui. Não se esqueça que tempo de voo, ó, esse aqui é um diretamente, né, proporcional ao ângulo de lançamento. Quanto maior o ângulo de lançamento, mais tempo voando ele leva. Não se esqueçam disso. E a minha altura que ele vai atingir também, a minha altura máxima que ele atinge também, tem que anotar isso aí. Ó, a minha altura máxima também, ela é diretamente proporcional ao ângulo de lançamento. Não pode esquecer disso aí. Mais uma questão para a gente, então, hein? Vamos lá. Galera, exemplo 3. Lançamento oblíquo. Entenderam aí a 2? Tem alguma pergunta aí? Se tiver alguma pergunta aí, fala, por favor. Estou de boa. Ah, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui o que me perguntaram. Doido demais o lançamento oblíquo. Realmente, Vitória, realmente muito doido. Mas é maneiro. Depois que você começar a fazer, você vai entender que é show de bola. Tá? É só ter paciência, pegar exercício para fazer, pega exercício, começa olhando as formulazinhas que está lá no slide. Vou mandar o slide para vocês, vou mandar o link de exercício hoje e gabarito amanhã. Tá? Gente, amanhã eu vou fazer ligações iônicas com vocês, tá, gente? Ligação iônica, então ligação iônica, depois a gente vai fazer ligação covalente, vamos discutir, depois ligações intermoleculares. Vamos trabalhar como se fosse uma revisão do Descomplique que vocês já assistiram. Então vamos lá. Galera, vamos para esse exercício aqui. Ó. A figura abaixo mostra 3 trajetórias de uma bola de futebol que é chutada de um mesmo ponto. Então, chutei essa bola de um mesmo ponto, eu tenho 3 trajetórias. Cara, vocês estão reparando que as alturas atingidas pelas bolas foram as mesmas? Se tem as mesmas alturas, tem o mesmo tempo de subida, consequentemente, tem o mesmo tempo de voo. Então, já sei. Aí ele fala, seja T o tempo de permanência da bola no ar, V, a componente vertical da velocidade inicial, e VH, a componente horizontal da velocidade inicial. Aí ele fala o seguinte, em relação a essas 3 grandezas físicas, e considerando as 3 trajetórias A, B e C anteriores, livres da resistência do ar, o que nós podemos concluir? Primeiro, que o tempo de voo é o mesmo. Por que não sei que o tempo de voo é o mesmo? Porque, galera, se elas têm a mesma altura, elas vão demorar o mesmo tempo para subir, consequentemente, o mesmo tempo para descer. Logo, o tempo de voo são iguais. Então, não se esqueça, no slide anterior, eu falei que o tempo de voo é diretamente proporcional ao ângulo e diretamente proporcional à minha altura. Quanto mais alto vai, mais tempo ele demora voando. Tá. Então, quer dizer que A demora o mesmo tempo no ar que B, B demora o mesmo tempo que C. Então, com isso, olha só, que eu vou riscar a letra A, vou riscar a letra E. Risquei as duas. Fiquei B, C ou D. Gente, se os tempos são iguais, repara o seguinte. O meu alcance, eu vou fazer a fórmula assim. Epa, ficou feio. Vou fazer de novo. Ó, o A aqui, A de alcance. O meu alcance não é igual à minha componente horizontal, que é Vx, vezes o meu tempo de voo. Se elas demoraram o mesmo tempo voando, se elas tivessem as mesmas velocidades horizontais, elas, consequentemente, teriam alcances diferentes, teriam o mesmo alcance.
Então, quer dizer que a componente das velocidades... E se as minhas velocidades fossem iguais, o que iria acontecer, galera? O alcance deveria obrigatoriamente ter que ser igual. Então, não é. A teve um alcance menor. Então, a velocidade horizontal de A é menor do que a de B, que é menor do que a de C. Então, vamos lá. Velocidade horizontal de A menor do que de B, que é igual a de C? Não, não é igual. Se B tivesse a mesma velocidade horizontal que C, deveriam ter os mesmos alcances. Então, eu vou riscar a letra B. C, tempos iguais. As velocidades verticais são iguais. E vamos olhar aqui. Olha, velocidade A menor do que a velocidade B, que é menor do que a velocidade C. Aqui está certo. Aqui a letra D está errada, porque está falando que a velocidade A é maior. Se A tivesse velocidade horizontal maior, teria um alcance maior. Então vamos cortar a letra D. Aí você pergunta assim, se as velocidades são diferentes, por que que a minha horizontal são iguais? Gente, as minhas verticais são iguais. Desculpa, vertical. Por que que as verticais são iguais? Gente, a velocidade vertical, elas são iguais porque a minha altura são iguais. Se eu tenho a mesma altura, quer dizer que a velocidade vertical também é a mesma. Então, anota isso aí, ó. Para uma mesma altura, eu tenho a mesma velocidade vertical, eu tenho o mesmo tempo de voo. Então, se eu tenho 3 lançamentos oblíquos, os 3 atingiram a mesma altura, o que eu posso concluir? Que a componente vertical da velocidade é igual, que o tempo de voo é igual, perfeito? E que a altura máxima também foi igual. Tem que anotar isso aí. São exercícios que nos levam a pensar. Então, nós temos 3 exemplos. 3 exemplos. Um exemplo matemático, um exemplo matemático e 2 exemplos teóricos. Agora, eu vou mandar a lista para vocês para ver se vocês conseguem fazer. Aí, amanhã, no momento que anteceder nossa aula de química, eu mando para vocês o gabarito, como foi feito agora. Tá? Então, galera, ó, seguindo aí, nós vamos ter uma outra aula disso aqui, pode ficar tranquilo, tá? Vamos ter uma aula de resoluções de questões. Só espero que vocês guardem esse slide, façam o formulário, prega lá no quarto de vocês, onde vocês estudam, para quando pegar exercício de lançamento horizontal e lançamento oblíquo, vocês terem um formulário para consultar. Não se preocupe, consultar sim. Com o tempo, isso vai ficando na memória de vocês, vai sendo guardado e vocês vão conseguir fazer o exercício sem precisar consultar. Então, agora o que vocês vão fazer? Vão pegar a minha lista de exercício, aproveitar que está aí no calor aí, estão acordando tarde, porque está todo mundo de quarentena. Pega a lista de exercício para fazer. Estou mandando o slide exatamente agora. Galera, então por hoje, né? Espero que vocês tenham aprendido. Quero mesmo, né, que na nossa próxima aula vocês não tenham dúvida como vocês... Vocês assim, caramba, entendi tudo, consegui fazer a lista de exercício. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Quer que eu volte alguma explicação? Né? Alguém não entendeu algum ponto? Algum dos 3 exercícios que eu resolvi? Quer que eu volte? Quer que eu discuta mais algumas coisas? Quer que eu revise alguma coisa? O que é importante para a gente? Ó, voltando aqui, ó, rapidinho, deixa eu voltar aqui nos slides. Tem 2 slides importantes para a gente. Esse slide de formulário, né? Esse slide de formulário. E esse slide de conclusão também é importante para a gente. Ó, deixa eu voltar nele lá para mostrar para vocês. E aí nós vamos encerrar. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Esse slide aqui. Que, então, se eu mantenho a velocidade constante, meu tempo de voo vai ser maior. Quanto mais inclinado for o lançamento, mais alto, mais tempo voando ele fica. Consequentemente, mais alto ele vai. Se eu aumento a minha gravidade, eu diminuo meu tempo de voo. Consequentemente, mais baixo ele irá. Então, numa gravidade maior, a altura máxima é menor. Se eu diminuir a minha gravidade, ele vai mais alto. Para ângulos constantes, o tempo que ele permanece voando é diretamente proporcional à velocidade que eu lancei. O meu alcance também é diretamente proporcional à velocidade de lançamento. O meu alcance aumenta de 0 até 45 graus. A partir de 45 graus, o meu alcance vai diminuindo. E ângulos complementares sempre terão alcances iguais. Galera, tamo junto. É isso aí.
Espero que tenha entendido. Eu vou fazer uma videoaula de resolução de uma questão de lançamento oblíquo. Vou postar lá no YouTube do Cristo Rei também. Mas, a princípio, o que eu tinha para falar para vocês isso é hoje. Alguma pergunta? Alguma dúvida aí? Alguém tem algum questionário? Alguma coisa para me perguntar? E aí? Tranquilo? Daniel, entendeu também? Vitória, entendeu? Isabela, e aí? Como é que tá? Sucesso? Então, tamo junto então, galera. Um abraço para vocês. Estão perguntando alguma coisa aí? Show. Doido demais. Isso aí, galera. Ó, um abraço. Anota isso aí mesmo. Grifa para anotar. Extremamente importante. Vou colocar outro slide lá para gente. Ó. Vou colocar outro slide lá, para que vocês... Ó. Muito doido o lançamento oblíquo. Muito doido. Mas é massa. Gente, manda a lista agora, tá? Vou lá no grupo do WhatsApp mandar as listas para vocês. Show? Suave, galera. Um abraço, tamo junto. Vou encerrar aqui, tá? O nosso bate-papo. Um abraço. Qualquer dúvida, pergunta lá no WhatsApp. Fui.